Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje a gente tá dentro de uma sala aqui na faculdade. Por quê? Porque está fazendo 32 graus lá fora. E quem tá apoiando o celular? Eu mesmo. Por isso que está dando errado. Mas enfim. Vamos lá. O vídeo de hoje é algo que eu li e que fez muito sentido. Eu vou até pegar o livro. Aquelas pessoas, né, que falam assim, vou gravar o vídeo agora. Por que não? Aproveitar que não tem ninguém aqui, porque lá fora tá muito quente. E o meu rosto já está queimando. Literalmente, gente. Eu tô sentindo essa parte minha aqui inteira queimando, porque o sol tava bem desse lado conforme eu fui andando. Nossa, um caos. Mas enfim. O livro é esse aqui, O Combate da Fé, que é do Spurgeon. Então é preparado para o combate da fé, as armas do ministério. Então o livro vai abordar a questão da igreja, a palavra e o Espírito Santo. E não, o que eu vou falar aqui nesse vídeo não é sobre igreja necessariamente, sobre o ministério necessariamente falando, mas sobre algo que eu tenho aprendido e que, cara, fez muito sentido quando eu li, que eu falei, eu preciso compartilhar isso, mesmo que seja um vídeo assim, tipo, super curto, só pra falar isso que eu entendi e depois a gente segue com o roteiro, digamos assim, né? Mas enfim, eu não terminei o livro ainda. Esse livro foi um empréstimo da minha amiga amada, não vou expor ela aqui, mas muito obrigada, amiga, você sabe que foi você que prestou esse livro pra mim. E, gente, ele é muito bom de ler, assim, é muito fácil de ler. E basicamente começa na introdução do livro, começa falando sobre como é necessário estar preparado. E aí você fala, Suelen, como assim estar preparado? Ele dá o exemplo dos atenienses, dos espartas, que iam para a guerra. E como eles iam para a guerra? Eles se arrumavam, eles lustravam os escudos, as espadas, eles arrumavam o cabelo. E aí você olha e fala assim, cara, mas isso é meio superficial, eles estão indo para a guerra, vai ser uma guerra sangrenta, não vai sobrar nada daquilo que eles estavam fazendo, né? Nada daquele preparo. Mas por que eles se preparavam? Porque quando o inimigo via que eles estavam preparados, que o escudo deles estavam lustrados, eles entendiam que eles estavam levando aquilo a sério. Eles não estavam fazendo de qualquer jeito, eles não estavam sendo desmazelados, eles não estavam sendo negligentes, ou simplesmente indo por ser um comando, por ser uma necessidade, né? Ir e lutar contra o inimigo. E nós não estamos necessariamente em um campo de guerra, né? Nós não estamos em uma batalha. Mas porque pra mim isso foi importante, assim, foi um insight, uma virada de chave. Porque muitas vezes nós somos muito negligentes e até mesmo agimos de forma descuidada quando nós vamos fazer as coisas, independente do que for ser. Quando se trata do ministério, que é algo que está retratado no livro, ele deixa claro que é necessário ter cuidado com as palavras. Não é um cuidado que te paralisa, do tipo, você está tão ficcionado naquilo, tão preocupado com a forma, o modelo, as palavras que você vai utilizar, que você não consegue, de fato, ministrar ou evangelizar alguém, porque você está muito preocupado com as palavras. Mas existe uma necessidade de você ter cuidado com a linguagem para você conseguir explanar aquilo de forma clara. Porque ainda que a nossa fala não seja das melhores, que a gente não seja... Como que é o nome? Agora me fugiu o nome da mente. Enfim, eu não vou lembrar agora, e aí quando eu terminar o vídeo eu vou lembrar. Mas por mais que nós não sejamos ilustres, personalidades ilustres, importantes, que tenha uma excelente didática ou dialética. Gente, me fugiu o nome. Não é só didática ou dialética, tem um outro nome que a gente usa, né, para pessoas que se expressam muito bem. Enfim, por mais que nós não sejamos esse tipo de pessoa, a linguagem que nós usamos e o cuidado que nós temos ao apresentar aquilo para outras pessoas faz toda a diferença. E isso não só no ministrar, né? Não só quando você está dentro da igreja,
quando você está fazendo um trabalho da faculdade, quando você está na sua empresa, quando você está até mesmo no meio dos seus familiares. Isso é importante, isso deve ser levado em consideração, porque a pessoa ela vai ver o seu preparo e vai dar credibilidade para aquilo. Então existe esta necessidade de estar preparado. E nisso entrou algo que tem... Sabe quando você olha para aquilo e fala assim, gente, era isso que estava faltando para mim, mas ainda preciso colocar isso em prática de forma vívida. É uma coisa que eu ouvi do John Piper. Gente, aquele cara é incrível, assim. Ele é o tipo de pessoa que você consegue ouvir, entender. Ele é essa pessoa que se prepara para falar. Então, é uma ótima referência para eu trazer para esse vídeo. E tem um vídeo dele, né? Tem uma ministração, mas tem um vídeo curto também. Eu posso deixar o link aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Para que vocês vejam as palavras dele, não a minha. Mas ele está falando sobre aquele versículo que fala sobre o espírito estar pronto, mas a carne ser fraca. E a gente sempre relaciona isso com a questão sexual, né? Ah, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não. Porque nesta passagem, Cristo está falando sobre estar alerta, vigilante. Porque é o momento onde ele pede para os discípulos orarem junto com ele e os discípulos dormem. E o que acontece? Quando você não está vigilante, quando você não está ativo, digamos assim, porque eu não estou tentando trazer isso de forma apenas ministerial, apesar de também se aplicar a isso, mas trazer para a nossa vida no cotidiano. Quando você não está vigilante, atento, quando você está distraído, quando você está imerso em distrações, e às vezes o sono profundo em que nós caímos é essa distração. É o celular, é a rede social, é a gente não conseguir usar daquele tempo livre que nós teríamos para fazer o que é necessário fazer. A gente acaba caindo em tentação. Porque os discípulos, eles estavam dormindo, enquanto era para eles estarem orando. Mas Jesus orou. Jesus chamou eles por 3 vezes. E eles não acordaram. E Jesus estava pedindo para que eles orassem, para que eles não caíssem em tentação. E quando chegou o momento da tentação, só Jesus continuou o caminho. Jesus foi para a cruz, mas os discípulos se dispersaram. Eles caíram na tentação de fugir daquilo para o qual eles foram chamados. Então eles se dispersaram. E imagina o quanto isso é poderoso quando a gente traz para a nossa vida. Porque não se trata só do ministério, e entenda que isso é extremamente importante, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Você precisa viver isso. Você precisa estar atento, vigilante e em oração. Orar também requer ação, então você precisa estar vigiando, estar vigilante, certo? Mas na nossa vida é assim. Quando a gente começa a agir de forma descuidada, quando a gente começa a ser negligentes, quando a gente começa a parar de se preparar, de estar preparado, de estar pronto para o que vai vir, as coisas começam a ser muito pesadas e nós caímos na tentação de desistir, de deixar para lá, de fugir. Nós traçamos rotas de fuga antes mesmo de traçar uma rota, um caminho para o sucesso. E eu vou falar disso no próximo vídeo, já estou trazendo um ganchinho para cá para vocês saberem, né, entenderem o que está acontecendo. Mas a gente tem muito este hábito de deixar para lá, de traçar rotas de fuga para correr daquele caminho que nós deveríamos estar percorrendo. E essa distração, esse dormir, este sono, nos tira oportunidades, nos tira a atenção daquilo que nós estávamos fazendo, nos tira deste momento de preparo para a guerra, deste momento de preparo para a batalha, deste momento de preparo para o nosso dia a dia. Este sono profundo, ele nos tira deste momento
onde nós precisamos necessariamente estar nos preparando para o que há de vir. E eu tenho me pegado pensando sobre isso, e todas as vezes que eu vejo alguém que é usado por Deus, que é uma pessoa extremamente ativa e é jovem como eu, não tô falando só de pessoas mais velhas, mas pessoas jovens. Tem gente que é muito mais novo que eu e eu olho e falo assim, cara, mas essa pessoa já tá voando, sabe aquela sensação de tipo, meu, estou parada, porque parece que tá todo mundo indo e eu tô ficando. Eu já até pedi pra Deus tirar isso do meu coração. Estamos no caminho. Mas porque eu olho pra isso e eu falo, essas pessoas, elas não ficam paradas, elas estão sempre ativas. Elas estão sempre fazendo alguma coisa. Elas estão sempre se preparando. E esse estar sempre se preparando é algo contínuo. Então, quando você para e entra nesse descanso profundo, e esse descanso profundo é diferente de você dormir naquele horário que você precisa estar dormindo. É diferente de você descansar quando você está cansado. É algo que te paralisa realmente. É algo que te impede de avançar, de fazer o que precisa ser feito. Então, você precisa de descanso, descanse. Durma e coma. É o mandamento. Agora, se você está realmente percebendo que está paralisado, que está nesse sono profundo, neste momento que era de preparação, então talvez esteja na hora, no momento de despertar. Porque esse despertamento faz com que você alcance novos níveis em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Até porque já tem gente na sala, eu estou morrendo de vergonha, gente. Mas tudo bem. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.